Abrimos então o nosso editorial com as notícias de Salvador e quem está em Salvador, trazendo aí um resumo do que movimentou o nosso cenário político brasileiro, é a jornalista Gabi Tricânico, direto de Salvador, na Bahia. Muito boa tarde, que cenário bonito, Gabi. A Gabi fazendo parte, aí foi um conjunto completo. A Gabi com sua competência e sua beleza numa praia paradisíaca de Salvador, Bahia. Muito boa tarde, aqui seja é a Bahia bem-vinda. de Todos os Santos, Gil. Aqui é a Bahia de Todos os Santos, esse cenário paradisíaco. Daqui a pouquinho o pôr do sol, olha, a luz do sol está bem refletindo aqui em mim. Uma ótima tarde a vocês nessa segunda edição. E conforme eu havia prometido mais cedo, agora a gente conversa com o deputado da Constituinte, um dos maiores intelectuais da Bahia, Joacy Góes. Ele conversou comigo durante algumas horas e nessa entrevista ele traz informações sobre o reflexo, né, da delação do Daniel Worcaro aqui no estado baiano. Além disso, ele também fala da guerra do Irã, dos impactos na inflação, do aumento do diesel e das eleições aqui no estado da Bahia que estão polarizadas entre o grupo de ACM Neto e também do grupo do Partido dos Trabalhadores, que já governa o estado há 20 anos. Então, vamos acompanhar a entrevista com Joacy Góes. Vamos começar falando do cenário atual aqui do Brasil. Como é que você avalia essa delação premiada do Daniel Worcaro? Quais são os reflexos para o nosso país e principalmente aqui para o estado da Bahia? Olha, o que nós estamos vendo aí é uma crônica anunciada. Eu costumo dizer que Lula e o PT não criaram a corrupção. Eles não inventaram a corrupção, mas eles aperfeiçoaram a corrupção, né? E a tornaram endêmica no Brasil. Disso não há a menor dúvida. Primeiro governo, mensalão. Segundo governo, Lava Jato. E quando prisão e etc., no julgamento mais aberto possível e imaginável, né? Então acharam uma jabuticaba, que é uma fruta que só dá no Brasil, para anular o processo, porque houve incompetência de foro. Isso é de um cinismo, isso é de uma ofensa à dignidade nacional que não tem tamanho, até porque a incompetência de foro não é absoluta. Bom, mas vem agora o terceiro mandato. E quando nós já estávamos vendo a irresponsabilidade administrativa, populista por excelência, comprometendo a estabilidade futura do Brasil, aí vem essa avalanche. Isso é uma avalanche, que é a questão do banco do Worcaro. E, como nós já estamos vendo, envolvendo a gregos e baianos, né, nessa história. E com uma característica que não escapa aos olhos mais atentos, é que a parte mais dramática dessa história ainda vai se tornar conhecida, porque só a partir da publicação das datas dos encontros que o presidente da República, né, em caráter não oficial, recebeu por 4 vezes o presidente do banco, né, e que aí nós vamos ver as outras ocorrências, contrato com a mulher de Alexandre de Moraes, a compra da parte do Toffoli, do Resort Tayayá, e muitas outras coisas que vão aparecer aí. Portanto, o cenário brasileiro está diante de mais um escândalo de dimensões planetárias, a demonstrar que o PT e Lula cumprem com muita fidelidade aquilo que deles há muito tempo nós esperamos. E quais são os reflexos aqui para o cenário das eleições da Bahia? Aqui na Bahia, eu acredito que aqui na Bahia é um estado muito pobre. Quando o Antônio Carlos Magalhães mandava, ele obtinha a maioria nos municípios pequenos. É hoje o caso do PT. O PT substituiu o Antônio Carlos Magalhães. Só que o Antônio Carlos Magalhães, e eu fui adversário dele, posso dizer, não sabia o que era corrupção em lugar do que o PT vem praticando. Então,
é aquela esmola, aquela coisa que das pessoas e tal. E o PT aperfeiçoou porque fez da manutenção da ignorância no Estado um programa de governo. Tanto que quando a gente conta as pessoas lá fora, o atual governador da Bahia do PT baixou um decreto proibindo reprovação na rede pública. Isso é um escândalo de dimensões planetárias, nunca se viu uma coisa dessa, né? Mas, de qualquer sorte, o seguinte, esse atual governo é de uma fragilidade sem conta, né? Inclusive, se apresentou na área da cultura como um governo absolutamente nocivo, né? Perseguindo pessoas por questões ideológicas e etc., condicionando a liberação de verbas a critérios exclusivamente ideológicos. Tanto que você viu o grande patrimônio da Bahia abandonado completamente a tal ponto que a igreja de São Francisco, a igreja de ouro de São Francisco, né, teve a sua cúpula central desmoronada e desmoronando matou uma moça de São Paulo, uma jovem de São Paulo que ali estava. No dia seguinte, a igreja, o cardeal, baixou e mandou fechar 60 igrejas. O Estado da Bahia, deste governo, não tem a compreensão que a igreja ela não tem recursos de ordem material para promover a sua restauração, ela não tem renda. E que esse é um patrimônio não da igreja, mas é um patrimônio da cultura da Bahia e da Bahia. E, por outro lado, as pesquisas revelam isso. O atual governador, diferentemente dos seus antecessores, que essa seria a sexta eleição, eles ganharam 5, mas o primeiro, Jacques Wagner, em 2006, ele ganhou em cima do cansaço de Antônio Carlos Magalhães. Ele se reelegeu graças a um trabalho bom. Ele apoiou o Rui Costa, que ganhou. O Rui Costa se reelegeu e elegeu o atual Manuel Jerônimo, que é candidato, e tudo indica, as pesquisas indicam, agora com maior confiabilidade, que o ACM Neto será o futuro governador da Bahia. E como é que o povo baiano vai reagir a essa troca? O baiano está cansado desse governo petista? É isso aí, claro, é isso aí. Muito cansado, como ocorre com todo governo de grande durabilidade, né? Então é muito bom e muito saudável que os grupos políticos se alternem no governo. O PT já completou agora 20 anos no poder da Bahia, né? Isso é tempo demais para um governo que levou a Bahia à situação hoje, a pior educação do Brasil, o estado mais violento do Brasil, o maior número de chagásicos, de tuberculosos, de leprosos, o maior percentual, de um lado, 60%, e em números absolutos, 9 milhões de pessoas sem saneamento básico, e sabe-se, a Oxfam tem uma pesquisa nesse sentido, ao fazer um trabalho nos bairros de Tiradentes, em São Paulo e Higienópolis, e concluiu que quem não tem saneamento básico vive, em média, no Brasil, 56 anos, contra 79 quem tem. Então, na Bahia, você tem uma Covid multiplicada por 3 ou 4 vezes mais, matando a prestação, entendeu? E as pessoas sem saber disso, entendeu? Então, eu digo sempre que o eleitorado baiano, até agora, majoritariamente, é uma espécie de mulher de malandro. Quanto mais apanha, entendeu? Mais serve ao seu algoz, né? Você que foi deputado da Constituinte, como é que você avalia essa questão da guerra e os reflexos aqui também no Brasil, já que teremos aí uma possível alta da inflação por conta do aumento do diesel, dos combustíveis? Não, naturalmente, quando você tem uma guerra como essa, que afeta o recurso básico para a economia mundial, que ainda é o petróleo, então os resultados estão aí, né? Tudo que é transportado com petróleo, né? Ainda mais no Brasil, que é um país que poderia ter historicamente desenvolvido o seu transporte costeiro, porque se você pegar uma linha da praia para dentro de 500 quilômetros, você vai verificar que 80% da população brasileira mora nessa faixa, e 80% do PIB, 80% do consumo. E você poderia, portanto, ter um transporte, né, de navio
de ponta a ponta, mas o nosso transporte, a nossa opção foi a opção de nos transportarmos por caminhão. Então, essa é uma coisa inevitável. Conquanto eu acredite, eu pense, eu até desejo, inclusive pelo que ouvi hoje na mídia, que o Trump desistiu de torpedear, né, as matrizes, né, energéticas lá do Irã. Portanto, eu acho que essa questão do petróleo, o Lula vai ficar sem jeito de utilizá-la para explicar a visibilidade cada vez maior do desastre que tem sido o seu governo. Qual vai ser o reflexo para a reeleição do presidente Lula em relação a essa inflação, que o governo não vai poder fugir dela, e também aí o desgaste, né, com essa questão do Vorcaro, e aliado aí a imagem do Supremo está muito colada no governo? Claro. O Lula, como eu já tenho dito em outras ocasiões, até já escrevi muito sobre isso, o Lula, diferentemente do que as pessoas dizem, Lula é fascista. O governo de Lula é fascista. O fascismo é isso, é uma aliança entre o executivo, uma aliança espúria entre o executivo, o judiciário e uma parte substancial do legislativo, né? E corrompendo essas unidades, você vê que figuras do Supremo Tribunal Federal que se apresentavam como verdadeiros salvadores da pátria, mergulhados até o pescoço na mais latrinária modalidade de advocacia administrativa, né? Então, o Lula vai apreciar essa questão do aumento, porque ele pode ter como desculpa um elemento para explicar sua derrota inevitável de um lado, ou de outro até ele arguir problemas de idade ou problema de saúde para desistir de sua candidatura e convidar o Fernando Haddad, que eu acho que é a melhor figura do PT, né, nacional hoje, para ser o candidato em seu lugar. Mas o PT vai sofrer uma derrota acachapante nas próximas eleições, não apenas no plano federal, mas sobretudo no plano parlamentar também. Que sempre foi o forte do Partido dos Sempre Trabalhadores. foi. E agora, a grande eleição vai ser, do Senado vai ser os senadores que se comprometerem com a cassação de ministros do Supremo que se comportem do modo como alguns deles estão se comportando nesse momento. Uma instituição como essa, uma venerável instituição como essa, hoje é das instituições públicas a mais lamentada, né? A mais desprezada, a mais odiada, a mais desacreditada. Isso é um crime que não há pena que seja suficiente para punir os responsáveis por essa perversidade contra uma instituição sagrada, digamos assim, como historicamente sempre foi o Supremo Tribunal Federal. Pode tomar seu café, senão vai esfriar. Você é um dos maiores intelectuais aqui do estado da Bahia, do Brasil, né? Autor de inúmeros livros. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas obras, da sua carreira, da sua vida. Eu sou ensaísta. Ensaísta é um sujeito que não foi especializado em nada, mas é atraído por tudo, gosta das coisas. E no final ele fica com uma série de ideias, né? No meu caso, com uma atenuante, porque eu sou fascinado pelos grandes autores, né? Então, eu não deixo pela metade. Se é na história, a gente vai buscar os maiores autores, seja estrangeiros, seja brasileiros. Se for no campo da psicologia, também é a mesma coisa, no campo da sociologia, no campo do direito, da literatura e tudo isso. Então, eu, desde cedo, aparentemente, tirei a vida intelectual, mas a vida me levou para a atividade empresarial, né? E, em determinado momento, eu entrei no seu ramo, o ramo do jornalismo. Militei muito tempo no jornalismo, televisão, rádio e jornal, e isso me levou à política. Quem sabe, se você não está nessa atividade de jornalista como uma forma para o exercício de uma futura atividade política, como aconteceu com
aquele que muitos acham que é o seu modelo operacional, Assis Chateaubriand, né? Que foi, sendo grande jornalista, que foi uma das personalidades mais influentes na política brasileira de todos os tempos. Joci, fala um pouquinho das suas obras que você publicou. Eu recebi 2 livros de presente seu, um que é A Inveja, né, e outro falando sobre esquerda e direita. Quando eu fui entrevistado até por Jô Soares sobre o livro A Inveja Nossa de Cada Dia, ele perguntou quanto tempo eu gastei para escrever o livro. Aí eu contei a ele uma história de Picasso. Picasso, no dia que fez 65 anos, estava almoçando com amigos e uma senhora o viu e disse: "Ó, Picasso, admiro tanto sua obra, não tenho dinheiro para comprar uma obra, mas faça um desenho aqui que eu pago." Picasso desenhou. "Quanto é, Picasso?" Ele disse: $3.000. Ela disse: "Mas Picasso, você é um gênio, mas $3.000 por 1 minuto?" Ele respondeu: "Não, minha senhora, 65 anos e 1 minuto." Então, eu dei essa resposta. Eu estava com 60 anos e eu acredito que passei 50 anos para escrever o livro, né? Então, todos os livros que eu produzo, o tempo de escrever pode ter sido 2 anos, 3 anos, etc., mas o aprendizado para chegar a empreendê-los foi um aprendizado toda a vida. E aí, a partir daí, escrevi sobre o ódio, que são sentimentos fortes, escrevi sobre a vocação, né? A vocação, a importância das pessoas. Escrevi sobre as 7 pragas do Brasil moderno. Escrevi uma obra que é muito singular. Nunca ninguém escreveu. Como governar um estado, o caso da Bahia. Eu tenho um nome. E tenho os primeiros volumes das memórias saem esse ano, e tenho mais 8 livros prontos que eu vou soltando assim, 2 por ano e tal, etc., para não deixá-los inéditos se eu viver mais alguns anos. Suas considerações finais, por favor. Prazer muito grande falar sobre os problemas do Brasil, sobre os problemas da Bahia, e parabenizar esse seu engajamento com um jornalismo de transformação. É um jornalismo que quer ouvir a opinião que as pessoas têm sobre o atual momento do Brasil e sobre o que fazer para nós deixarmos de ser a república de banana que ainda somos, para nos transformarmos numa nação minimamente à altura de suas enormes possibilidades. Tá aí, então, Joci Góes, né, trazendo a sua análise, os seus parâmetros sobre o estado da Bahia e sobre o futuro do Brasil, já que, como eu disse mais cedo, estamos com o modo eleições ativado, né, Gil? E acima de tudo agora, né, Gabi, as nossas atenções voltadas ao que ele mesmo disse, ao que vai acontecer depois da delação do Vorcaro, caso ele faça, para a gente saber quais são os personagens envolvidos realmente nessa questão. Hoje, o presidente da CPMI, como nós já lançamos aqui, daqui a pouquinho nós teremos essa reportagem, já apontou que realmente houve uma ligação do Vorcaro para alguém do Supremo. Agora vai apontar quem é que estava com aquele telefone, enfim, muita coisa para acontecer. E ele, claro, um entusiasta da política não só baiana, mas do Brasil e com conhecimento mundial, como ele disse, né? Não se conta a experiência pelo momento, e sim por todos os anos vividos de política. Então ele sabe muito bem o que ele está falando. Vamos aguardar, porque agora não só o foco para as eleições, como para os acontecimentos e principalmente para as consequências que esses acontecimentos irão gerar, né, Gabi? Exatamente. Bom, o Daniel Vorcaro, todo mundo sabe, ele assinou já, né, o termo de sigilo, então deve caminhar aí para essa delação. Então a gente aguarda aí nos próximos dias. A CPMI, que dá com seus dias contados aí para terminar, fez uma convocação da ex-noiva Marta Graeff, já que ela não foi localizada, e estão falando em coercitiva, né, caso não a encontre. Então, muita coisa vai acontecer.